Deus abençoe. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sempre uma alegria estarmos aqui juntos, adorando, glorificando e exaltando ao Senhor. E como no domingo da ceia, hoje também nós vamos falar um pouquinho mais sobre o profeta Isaías. E desde já vou fazer uma separaçãozinha para vocês. Eu vou falar tratando Isaías como um único bloco literário e como um único autor. Existem algumas questões que colocam como sendo mais de um autor, mas se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, vá lá para o STG, lá é o ambiente para nós discutirmos alguns aspectos teológicos, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Isaías, no capítulo de número 61. Isaías 61. Isaías, na realidade, é um livro tão rico que talvez nós precisássemos de alguns meses se ficássemos só estudando ele. Eu vou tentar fazer um pequeno apanhado para que nós possamos entender todo o contexto, o que está acontecendo com Israel no momento que Deus levanta este profeta. Isaías, capítulo 61, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar para esse texto. Diz assim, a partir do versículo 1: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos observando Isaías já anunciando o ungido do Senhor, avisando sobre o ungido do Senhor, aquele que seria o Cristo de Deus, aquele que seria o Messias do Senhor. Mas, para entendermos por que é tão importante chegar nesse momento, nós precisamos dar uma olhadinha em todo o conjunto do que aconteceu antes, do que estava acontecendo antes com esse povo, como é que esse povo estava agindo com Deus. E quando nós olhamos lá no capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz assim: Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Versículos 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que Israel tinha se distanciado totalmente do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos a decepção de Deus por ter sido abandonado por Israel, por ter sido abandonado pelos filhos a quem ele tanto amou e continua amando, né? Mas ele ainda diz mais, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis, sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim, sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante dos dedos que os fizeram.
E lá no 5:23 diz assim: dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. O que estava acontecendo lá, quando nós olhamos para a parte social, os mais ricos estavam explorando terrivelmente os mais pobres. As viúvas estavam sendo exploradas, os órfãos estavam sendo explorados. As pessoas se vendiam por corrupção para que as sentenças favorecessem sempre aqueles que tinham mais poder aquisitivo. O pobre estava totalmente abandonado. As pessoas que queriam fazer alguma justiça eram perseguidas. Por quê? Porque eles tinham se distanciado de Deus. E eles diziam o seguinte: está vendo como Deus nos prospera? Olha, nós estamos cheios de prata e de ouro. E ofereciam sacrifícios ao Senhor, e Deus diz: olha, eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu não recebo mais o sacrifício de vocês, porque vocês simplesmente me abandonaram, e eu deixei de ser o Deus de vocês faz muito tempo. Nesse contexto todo, Deus vai chamar Isaías, e a chamada de Isaías é muito bonita. Lá no capítulo de número 6, diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio da fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim com uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, mas jamais percebam. E ainda que 1/10 fique no país, este também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O que Deus levanta a Isaías, e Isaías tem uma preocupação, porque ele viu Deus, e ele confessa, ele fala que ele é um homem de impuros lábios, ele abre o coração para Deus: eu vou perecer, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Uma grande lição que nós tiramos aqui é que nós não conseguimos purificar a nós mesmos, nós não temos capacidade para isso, nós não temos condições para isso, mas o Senhor é aquele que cuida de nós, e é Ele quem nos purifica através do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. E é interessante porque quando ele recebe, quando aquela brasa toca na boca dele, ele muda de atitude, ele se coloca à disposição para o serviço, ele se coloca à disposição para fazer o que Deus quer que ele faça. E é interessante porque aqui no versículo 13, Deus cita 2 árvores, que vão ser citadas, uma delas lá na frente, no texto que nós lemos em Isaías 61. Uma delas é o terebinto, que é uma árvore que nasce nas florestas do Jordão, que exala um perfume bem característico. Mas para que ela possa experimentar, para que se possa sentir o cheiro desse perfume, é necessário que essa árvore seja cortada ou amassada, senão você não sente esse perfume. E a segunda é o carvalho. E muitas vezes na Bíblia a palavra é a mesma para dizer essas 2 árvores. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica e mais profundas são as suas raízes. Naturalmente elas se aprofundam mais a terra e o seu caule se torna mais largo e mais robusto, sendo impossível que uma tempestade o arranque. E é interessante que quando chega lá no capítulo 61, quando Isaías nos fala do ungido do Senhor, do Messias, daquele que veio para fazer a diferença. E esse texto é o mesmo texto que Jesus leu lá no
livro de Lucas, no capítulo de número 4. Por isso que esse texto é revestido de tanta importância e uma coisa tão extraordinária. Porque quando chega lá no capítulo 4, lá na sinagoga, Jesus lê justamente esse texto, o texto que nós lemos aqui. O Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. E quando ele lê esse texto, terminado de ler, ele fecha e diz: olha, hoje se cumpriu essa escritura. Então ele revela para aquele povo que ele é o ungido do Senhor, que ele é o Cristo de Deus. E isso causa um alvoroço na sinagoga, as pessoas querem brigar com ele, querem agredir a ele, mas ele se retira. Mas ele deixa claro que o ungido do Senhor era ele, que o Cristo de Deus era ele, que o Messias prometido a Israel era ele quem estava assumindo essa posição. E é interessante porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos algumas coisas que ficam claras, que só ungido, e entendam, o salmo que foi lido aqui na leitura oficial, fala justamente sobre o azeite que era derramado na cabeça de Abraão, descia pelas barbas, de Arão, descia pelas barbas de Arão e ia até as partes baixas do seu vestido. Era uma abundância de azeite. O sacerdote, quando ele era consagrado, era um volume muito grande de azeite. E aqui exatamente está dizendo, é como se o Senhor fosse ungido neste momento. Neste momento ele recebe a unção completa de sacerdote, de profeta e de rei. Ele recebe as três unções de uma vez só. E ele diz o que isso vai acarretar para aquelas pessoas. E uma das coisas que ele coloca é: o Espírito do Senhor está sobre mim e ungiu-me, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres ou aos abatidos. O Evangelho são as boas novas. E Jesus diz aqui: olha, eu vou levar boas novas aos abatidos. Eu vou ser aquele que vai levar boas novas àqueles que estão abandonados, aqueles que estão injustiçados. Lembra lá atrás, quando começa o livro, que eles estavam sendo injustiçados, deixados de lado, explorados. Jesus diz: mas eu vou levar boas novas a eles. Jesus não despreza as pessoas. Jesus não despreza as pessoas porque elas tenham ou não tenham condições. Jesus estende a mão e ele diz: olha, eu vou levar boas novas aos pobres, eu vou levar boas novas aos abatidos. É como se Jesus dissesse: olha, as pessoas não se preocupam com eles, as pessoas não lembram das pessoas mais necessitadas, as pessoas se esqueceram deles, mas eu, o Messias ungido, eu não esqueço deles. Eu me lembrarei deles, eu vou levar a eles boas novas. A segunda coisa que ele fala é que ele vai curar os quebrantados de coração. Existem momentos que o nosso coração fica quebrado, talvez por um problema de relacionamento, talvez por um problema de luto. Nosso irmão aqui da equipe de louvor acabou de falar sobre isso, e você percebia que o coração dele está quebrado, o coração dele está quebrantado. E quantos de nós talvez não entramos aqui nessa mesma situação, com o nosso coração entristecido, com o nosso coração quebrado? Talvez estamos aqui só pelo Senhor, talvez porque passamos por alguma situação difícil, ou talvez porque passamos por alguma situação de perda, ou talvez mesmo porque tivemos algum relacionamento desconstruído, ou quebrado, ou rompido em algum momento, e isso nos trouxe um abatimento muito grande. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquele a quem o Senhor ungiu, o Cristo divino, Ele é poderoso para curar os corações quebrantados. Se você entrou aqui nessa noite com o seu coração quebrado, em nome de Jesus, Ele está aqui nessa noite para restaurar, para transformar, para mudar esse coração quebrantado em um coração alegre na presença dEle. É interessante também, porque ele veio para proclamar liberdade aos cativos.
Ele veio para proclamar liberdade aos cativos, ou seja, aqueles que estavam sendo oprimidos, aqueles que estavam sendo perseguidos, aqueles que estavam sendo deixados de lado, aqueles que estavam sendo oprimidos por situações. Talvez você entrou aqui oprimido por uma dívida. E aí, não, nós não podemos falar disso, porque senão nós vamos falar de teologia da prosperidade. Amado, nós não vamos falar de teologia da prosperidade, mas nós vamos falar de um Deus que cuida das nossas vidas financeiras, e Ele cuida mesmo. Ele faz coisas extraordinárias para que nós possamos sair de situações difíceis. E Ele diz aqui, olha, eu vou proclamar liberdade aos cativos, alguma coisa que tem te cativado, alguma situação que tem te prendido. Às vezes você quer estudar e não consegue. Às vezes você quer tentar um emprego melhor e não consegue. Às vezes você quer tentar comprar alguma coisa e não consegue. Mas eu quero te dizer, o Espírito de Deus ungiu ao Senhor para que Ele traga liberdade aos cativos. Em Cristo nós temos total liberdade. E é interessante, porque ele veio também para apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui eu vou precisar ler com vocês, lá Levítico 25, do 8 ao 10. Abra lá, por favor. Levítico 25, do 8 ao 10. Levítico 25, do 8 a 10, que vai dizer assim: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneiras que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Os judeus tinham como esperança e expectativa para ter a sua vida restaurada, para que pudessem ter a liberdade do cativeiro, para que pudessem ser curados ou ser tratados e retornar aos seus familiares. Por quê? Porque se alguém tinha alguma dívida, tinha que pagar com familiares. Mas quando se passassem 49 anos, no ano de número 50, essas pessoas eram perdoadas. Essas pessoas recebiam o perdão das suas dívidas. Essas pessoas eram perdoadas de tudo aquilo que tinham feito e começavam a sua vida de novo. E isso acontecia, e quando chegava próximo dessa data, o povo de Israel jubilava. Imagina, você está lá numa situação difícil, e aquilo que você tem de dívida, ou aquilo que você teve que penhorar alguma coisa, ou penhorar alguém, ou alguma das suas propriedades, você teve que oferecer a alguém, e de repente no ano de número 50, isso tudo é perdoado. Então era uma grande festa, se tocava a trombeta e havia um grande alarido de alegria. Por quê? Porque era o ano do jubileu, era o ano do perdão, era o ano do retorno daquilo que eles tinham perdido, era o ano do retorno dos familiares, era o ano em que tudo aquilo que tinha acontecido na vida deles nos últimos 49 era restaurado e era arrumado. E eles jubilavam e se alegravam por isso. E é interessante, porque quando nós lemos o texto aqui, nós observamos o quê? Que ele é aquele que é o nosso jubileu. Nós não precisamos esperar 50 anos. Hoje o nosso Cristo está aqui. É por isso que nós podemos nos alegrar, porque Ele pode mudar o quadro das nossas vidas com uma única palavra.
Ele foi ungido para isso. O texto está dizendo aqui, olha, vocês esperavam 50 anos para jubilar, vocês esperavam 50 anos para que fossem libertos do cativeiro, vocês esperavam 50 anos para que as coisas voltassem ao normal. Agora Cristo pode fazer isso todos os dias, todos os cultos. Amados, Deus pode fazer milagre aqui neste lugar, nessa noite. Deus pode curar a nossa enfermidade. Deus pode transformar a nossa vida financeira. Deus pode restaurar a nossa vida familiar. Deus pode fazer todas as coisas, porque o Espírito do Senhor ungiu o Messias, Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, o Messias, o enviado, o Cristo divino, aquele que pode fazer todas as coisas. Nós não precisamos esperar 50 anos. Nós podemos entrar aqui e adorar a Ele e falar: Senhor, eu preciso de tantas coisas, mas eu estou aqui para te adorar nessa noite. Aquilo que o Senhor quiser fazer em meu favor, o Senhor pode fazer. E é interessante, porque Ele pode pregar boas novas aos abatidos, Ele pode curar os quebrantados de coração, Ele pode pregar liberdade aos cativos, e Ele pode consolar os que choram. É o que o texto diz aqui. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas o prisioneiro, proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Os dias são maus, a dificuldade nos cerca em vários aspectos. Basta observarmos aqui quando o nosso irmão Donizete veio pedir as orações. Enfermidade, desemprego, pessoas passando por muita dificuldade, o salário não chega até o final do mês. Isso às vezes vai nos entristecendo, isso às vezes vai nos magoando, isso às vezes vai nos preocupando, e nós perdemos a força para adorar. Mas nessa noite eu quero que você faça o inverso. Nós estamos aqui justamente para adorar, porque o soberano do Senhor está sobre ele e ungiu para trazer coisas boas e coisas novas. O Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, é aquele que pode transformar as nossas vidas. É aquele que pode enxugar essa lágrima dos nossos olhos. É aquele que pode nos dar a esperança. Nós temos uma esperança viva. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Cristo divino. Ele pode fazer todas as coisas. E nós temos dele uma promessa maravilhosa, que é a vida eterna. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que, por ter perdido alguns familiares na sequência, não conseguiu tratar isso e acabou se suicidando, deixando filhos, deixando esposa. E aí eu fico pensando, puxa vida, optou por esse caminho, talvez porque nós não nos propusemos como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Às vezes tem alguém morrendo do nosso lado. Às vezes tem alguém sofrendo do nosso lado. Aí nós lemos o Salmo: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Mas será que eu olhei para o irmão que está do meu lado? Será que eu já cumprimentei ele? Será que eu olhei para ele e já disse assim: olha, Jesus ama você? Você já fez isso nessa noite? Você olhou para a pessoa que está aí do seu lado? Você perguntou se está tudo bem? Às vezes nós temos tantas coisas e tanta correria que nós nos esquecemos que nós temos o Cristo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que leva boas novas, aquele que transforma vidas, aquele que liberta, aquele que faz a diferença e que fez a diferença nas nossas vidas. Mas parece que nós estamos com vergonha de falar disso. Parece que nós estamos com vergonha de declarar: Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele faz coisas extraordinárias. Às vezes nós nos fechamos em nós mesmos e não entendemos. Amado e amada,
O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias. O Senhor tem boas notícias, o Senhor tem boas novas. O Evangelho do Senhor são as boas novas. Para apregoar o ano aceitável, o jubileu. Em Cristo nós nos jubilamos. Hoje é dia de jubileu. Hoje é dia de júbilo, hoje é dia de adoração, hoje é dia de nós louvarmos a Ele, simplesmente não pelo que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas, mas por quem Ele é na nossa vida. Quem é Cristo para você e para mim? Quem tem sido Cristo para nós? Aquele que nos dá graça, aquele que nos ajuda, aquele que estende a mão quando nós mais precisamos. Naquele momento que a gente se sente sozinho, Ele está lá junto. Naquele momento que a gente se sente abandonado, Ele está lá junto. Naquele momento que a gente está triste, Ele está lá junto. Naquele momento de vitória, Ele está lá junto. Ele está conosco em todos os momentos. E é interessante, porque se nós lermos com atenção o versículo de número 3, diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O Senhor tem coisas boas para nos oferecer. O Senhor tem coisas boas para entregar a nós. E aqui vem a parte que eu acho mais extraordinária desse texto. Lembra lá os carvalhos que tinham que ser assolados pela chuva, pelas tempestades, para que eles pudessem criar raízes? Talvez você não entenda o que está acontecendo na sua vida, ou o que aconteceu na sua vida num passado recente, mas é que o Senhor está criando raízes profundas na sua vida, para que nenhuma tempestade possa te derrubar. Agora, olha o que ele diz aqui neste texto, nesse versículo. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Toda essa luta, toda essa dificuldade, toda essa tristeza, todos esses problemas vão passar. Um povo que era rebelde, um povo que tinha abandonado ao Senhor, um povo que tinha se distanciado do Senhor, e ainda o Senhor trata eles, cuida deles, restaura eles, e agora diz: vocês serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amado e amada, você é especial demais para Deus. Por mais dificuldade que você esteja passando e não esteja entendendo, Ele é o ungido do Senhor, Ele é o Cristo de Deus, Ele faz a diferença. Entenda o seguinte: Ele está tratando a sua vida para te fazer melhor. E Ele chega aqui e diz para aquele povo que talvez nós olhássemos e disséssemos: esses não tem jeito, esse pessoal não tem possibilidade. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Nós estamos aqui para manifestar a glória daquele que nos chamou. Nós estamos aqui para manifestar a glória daquele que nos escolheu. Nós estamos aqui para manifestar a glória daqueles que têm tratado a nossa vida. Não se preocupe, não abandone não deixe não. Tire essa tristeza do seu coração, tire essa mágoa do seu coração, tire essa preocupação da sua vida, entrega tudo para o Senhor e fala: Senhor, eu sei que eu sou o teu plantio, eu sei que eu estou aqui para a tua glória, e vamos glorificar a Ele com a nossa vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.